Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá. Olá, está entrando no ar agora mais um programa Saúde Mix. Aproveite e baixe já o nosso aplicativo no Play Store e também inscreva-se em nosso canal lá no YouTube. O nosso assunto de hoje é animais peçonhentos. Cobra, escorpião, aranha. Quantas pessoas já sofreram com picadas desses animais? Não somente seres humanos, mas também outros animais, que às vezes acabam indo a óbito. Pois bem, o que fazer em situações como essa? Quem vai falar sobre isso pra gente é o Dr. Vanderbilt. Fala, doutor! O Saúde Mix está no ar. Olá para você que nos acompanha, que sempre compartilha, sempre curte. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você sempre muito prestativa e esclarecendo para as pessoas sobre o que a gente vai falar e principalmente depois uma grande participação na nossa agenda cultural e sempre arrebenta. Eu mesmo sempre curto muito ela. Lembrando a vocês, Saúde Mix toda semana no ar. Você pode compartilhar, mandar para as suas pessoas, seus amigos, seus parentes, amigos. E lembrando também que você pode acessar através do aplicativo Nova TV Vale e também através do site www.novatvvale.com, onde você vê toda a programação e você pode reprisar os programas prediletos para você. Saúde Mix hoje vai falar sobre mordeduras de insetos, mordeduras de bichinhos, mordeduras de cobras, aranhas, escorpiões, formigas. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho para você o que você pode fazer, o que você não deve fazer, quais são os cuidados que você tem que tomar para evitar esse tipo de situação que pode estar muitas vezes dentro da nossa própria casa. E o Saúde Mix vai começar falando um pouquinho sobre o que houve um aumento muito grande nos últimos anos. Temos dados aqui, principalmente do estado de São Paulo, onde mostra que o número de acidentes com esse animal peçonhento aumentou muito. Então a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre os escorpiões. O Ministério da Saúde fez o levantamento que em 2017 houveram bastantes mortes, 183 mortes relacionadas à picadura de escorpião. E esse número vem crescendo bastante, é uma casuística aí que vem aumentando de 2013 a 2017. Esse aumento foi de 163% de mortes ocasionadas, identificadas como mordedura do escorpião. Então a gente vê que esse número vem aumentando. No estado de São Paulo, só no ano passado mostrou uma casuística, um aumento maior nos últimos 30 anos desse tipo de acidente, elevando aí o número de mortes em valores maiores. Então isso leva uma preocupação, leva-se a pensar em algum aumento da infestação desse tipo de inseto, desse tipo de bichinho, e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. O escorpião, ele é mais presente aí muitas vezes em lugares que tenha mais mato, principalmente em casas. Apartamentos podem aparecer, dependendo aí da localização do andar, mas nada disso é impeditivo. Então o escorpião é uma situação que temos que sempre tomar cuidado, e principalmente quanto à picadura dele, quanto a picadinha dele pode trazer alguns problemas, principalmente que a gente sabe aí, levar à morte. Quais seriam os sintomas da picadinha do escorpião? Então, dificilmente você não vai ver o animal, mas dependendo de como seja, você pode tomar uma picada e não ver. Essa picada, muitas vezes, normalmente ela é dolorida, Você sente essa picada poucos segundos após o ferrão entrar na pele. É mais comum em extremidades do corpo, pés, pernas e mãos, são as áreas mais frequentes onde existem as picadas. Muitas vezes também pode não ser frequente essa dor mais intensa logo após a picada. A pessoa sentindo muitas vezes ali uma certa dormência, uma certa ardênciazinha, significa que muitas vezes pode ter sido uma quantidade menor de veneno, um escorpião menor, um filhotinho
ou um porte menor. No Brasil a gente tem basicamente o escorpião amarelo, que ele não tem uma carga alta de veneno, mas muitas vezes o que a gente vem presenciando aí é aumento da mortalidade, aumento do número de acidentes com eles, então obviamente ninguém vai querer ficar aqui experimentando para ver se o escorpião tem veneno suficiente ou não. Essa mordedura, essa picada, essa inoculação desse veneno do escorpião, não tem como você retirar isso, né? Ele basicamente, a hora que pica, se ele principalmente pega algum vaso mais importante, esse veneno ele pode cair na circulação, e isso aí que vai determinar muitas vezes uma gravidade maior ou não dessa picada. Então, volto a falar, normalmente ele tem uma ardência local, um desconforto local, podendo ficar um pouquinho vermelho, podendo formar uma pústulazinha, um elevado ali, ou mesmo um pontinho vermelhinho no lugar onde o ferrão foi picado, onde você tomou a picada do ferrãozinho do escorpião. Essa picada pode ser leve também, a sensação pode ser leve, e muitas vezes, volto a falar, esse veneno pode cair na circulação e trazer algumas manifestações, entre elas algum tipo de salivação, mal-estar, às vezes vômito, às vezes um ataque cardíaco, o coração acelera um pouquinho mais. Então, esses são sintomas mais triviais. Basicamente, o que chama atenção para o grande público é realmente a sensação de que foi picado, identificar a localização na pele, né, seja no pé, na perna, nas mãos, no braço, identificar aquilo ali e falar, olha, eu tomei uma picadinha de alguma coisa aqui e é importante ver. A gente sabe que essas manifestações sistêmicas, né, têm a ver com a quantidade de veneno que é injetado, né, pelo ferrão, pela bolsinha do escorpião que injeta esse veneno. E, obviamente, essas manifestações são mais preocupantes, são mais frequentes de ter, essas mais graves um pouquinho, com vômitos, com mal-estar, com aceleração da frequência cardíaca, são mais preocupantes e mais frequentes nas crianças do que nos adultos. Obviamente, porque a criança tem uma massa menor, elas são menores do que os adultos, então, obviamente, aquela mesma quantidade de veneno vai fazer um efeito um pouquinho maior na criança do que no adulto. E muitas vezes também são mais susceptíveis às picadas, né? Muitas vezes ali brincando no mato, ou num terreno, ou mesmo nos brinquedos dentro de casa, e esse bichinho pode ficar escondido lá. Então, quais seriam as prevenções que você poderia ter, né, em relação a evitar escorpião? Dependendo de onde você mora, se é um apartamento, se é uma casa, se é numa fazenda, se é na cidade, sempre tomar muito cuidado com os ralos, né? São animais que têm o hábito a comida predileta deles são as baratas, e as baratas estão no nosso esgoto, estão nos nossos ralos, estão no todo o nosso sistema hidráulico de saída da casa, onde tem ali sempre resto de comida. Então, esses bichinhos muitas vezes também vão caminhar pelo ralo e vão ganhar a sua casa estando ali, esse acesso todo. Então, normalmente é bastante saudável que você tampe os ralos, possa até tampar, também tem o hábito de ter algum controle ali nas pias. Você vai ter dois pontos positivos, evitando realmente que as baratas venham e também evitando que os escorpiões tenham acesso à sua casa. Então, lembrar também que eles gostam também, né, de estarem perto de locais mais úmidos, mais escuros, então resto de obra, madeira, pedra, resto de jardim, eles adoram ficar ali escondidinhos, se protegendo, esperando ali a presa para que apareça. Então, é importante que quando você também recolhe o lixo da sua casa, independente seja de jardim ou mesmo o nosso todo lixo biológico, que você ensaque, né, que esteja bastante ensacado, que você não armazene isso em casa, porque isso vai atrair baratas, e as baratas, como eu já disse, são os alimentos preferidos desse tipo de inseto, e eles vão atrás dela e acaba muitas vezes que você vai aumentar o nível de escorpiões na redondeza da sua casa ou mesmo próximo dela. O que você tem que fazer quando você toma uma picada do escorpião, principalmente, é identificar, né? Muita gente sente aquela picada, no caso de ser uma criança, né, um adulto, tentar entender aonde foi, correr atrás para ver se você identifica o bicho que foi. Seria fantástico você poder identificar e até localizar. A partir do momento que você localizou, a gente vai tentar lavar aquilo com água e sabão, mas uma procura hospitalar ou no posto de saúde acaba se sendo
bem indicada, principalmente quando você identifica que é uma mordedura, uma picada por escorpião. Não vale a pena ficar perdendo muito tempo, o famoso pagar para ver, esperar o que vai acontecer. Então essa picada, mesmo que não esteja doendo muito, vale a pena que você, como leigo, com uma pessoa que não sabe identificar os dados que vão acontecendo, até porque essa situação de ter um nível maior de toxicidade pelo veneno do escorpião, ela não aparece de imediato. Então, por mais que a picada esteja melhorando, aquele veneno pode estar na sua circulação e daqui a pouco aquilo voltar a apresentar os vômitos, mal-estar, taquicardia, essas situações todas que podem acontecer e algumas vezes pode complicar a vida. Então, é interessante que você, se você identificar o bicho, que leve ele, para poder, o centro de saúde, o hospital identificar, ver realmente qual foi o animal que que propiciou a picadura, e a partir dali fazer as medidas necessárias. A gente sabe que praticamente 90% das pessoas que são picadas por escorpião não existe a necessidade de tomar nenhuma medicação, nenhum soro anti-escorpiônico, não tem uma necessidade maior. Mas essa necessidade, quem vai ver realmente é o profissional de saúde. Não dá para você ficar em casa, principalmente se for um idoso ou uma criança que tenha tomado a picada, mas mesmo um adulto, eu acho que sempre vale a pena que você recorra a isso. Obviamente um analgésico oral pode ser tomado para aliviar um pouco o sintoma. Existe o conceito de se fazer gelo local ou água quente. Muitas vezes aí o gelo local na picada do escorpião talvez seja uma única que não é muito indicado, apesar de que se faça bastante. Existem segmentos que dizem que o calor local pode segurar um pouquinho mais o sintoma do que o gelo, machucando menos a pele. Então a dica do Saúde Mix em relação à picada do escorpião vai ficar: tomou a picada, identificou a picada do escorpião, vamos procurar um posto de saúde, procurar o hospital para que seja devidamente tratado, monitorado e avaliada a necessidade de tomar alguma medicação específica ou não. A gente vai passar agora para falar de outra mordedura relativamente frequente, que são as aranhas. A aranha está em alta aí, sempre a ver o remake, as refilmagens do Homem-Aranha, então muitas vezes a criança quer ser picada por uma aranha mágica, radioativa, mas também pode não ser uma boa escolha. Nós temos alguns tipos de aranhas mais frequentes e as aranhas um pouquinho mais venenosas no nosso país, e a gente vai falar um pouquinho sobre talvez a pior, que é a aranha marrom. Essa é uma aranha que é muito frequente em jardins, é muito frequente em casa mesmo. Ela procura muitas vezes estar escondida por trás ali de algum móvel, dentro de algum sapato. Assim como o escorpião, gente. O escorpião é muito interessante também. Quando você, lembrando aqui um pouquinho, quando você vai colocar um calçado, muitas vezes eles estão lá dentro. Então, por mais onde esteja guardado o calçado, ou se está um tempo mais guardado ou não, mesmo de uso diário, sempre dá uma batida dele no chão, porque muitas vezes tanto a aranha quanto o escorpião pode estar ali alojado, escondendo ali durante a noite ali dentro da sua caçada ou fugas. Lembrando também que o escorpião ele tem alguns predadores naturais que a gente não falou. Então, às vezes a gente morando em casa aí, ou você vê no muro lá do prédio, aqueles lagartos. Esses lagartos são predadores, altos predadores, são bichos que vão comer os escorpiões, então são importantes. Muitas vezes a gente fala ali de galinhas, tem lugares que sustentam ali a criação de algumas galinhas, e essas galinhas vão ficar correndo atrás do escorpião também. Não são naturais, a gente acaba colocando ali, mas são biológicos. Animais também de hábitos noturnos, porque ele também tem um hábito noturno, escorpião, então como o exemplo aí seriam as corujas. Eu moro um pouquinho mais afastado da cidade e também lá eu tenho algumas espécies de coruja na minha redondeza, eu escuto ela cantar durante a noite lá e voar também. Mas também tem escorpião. Então eu já achei alguns também na minha casa, desde pequenos até grandes, então a gente sempre fica muito esperto em relação a isso. Em relação à aranha marrom, ela tem aí vários tipos de complicações, desde a complicação da picada local até a complicação sistêmica também, podendo ser muitas vezes o veneno ser até mais poderoso do que o veneno do escorpião. Esse tipo de aranha pode levar desde sintomas leves, sem problemas maiores, só uma hiperemia, uma dor local no lugar da picada,
quanto, né, localmente falando, pode evoluir até com complicações. Depois de alguns dias, esse lugar que ficou vermelho pode começar a evoluir com algum grau de necrose da pele, isso fica preto, igual um machucado mesmo, abrindo ali uma ferida para frente, que é altamente dolorosa e de difícil cicatrização justamente pela necrose que acontece local de tanto veneno que ela colocou. Esse tipo de aranha também, quando você toma, quando, né, a pessoa é picada por ela, o interessante é que você identifique, consiga, né, pegar essa aranha viva ou morta para que se leve para a instituição de saúde adequada para que se veja, porque existem os venenos, os soros específicos para esse tipo de picada. Por quê? Uma situação mais importante, principalmente, falta falar, as crianças sofrem mais do que os adultos, justamente por uma massa corpórea menor, né? Então elas têm uma mesma quantidade de veneno, vai fazer muito mais efeito numa criança do que no adulto. Então as mortes são mais frequentes nas crianças, são mais importantes as complicações. E eles também podem gerar essas complicações sistêmicas, igual do escorpião, sendo que muitas vezes mais importantes, podem causar alteração na coagulação, você tendendo a sangrar mais, a ter problemas hemorrágicos, mesmo espontâneos, e numa forma mais drástica, aí podendo até ter uma toxicidade tão alta que leva a alguma disfunção do seu aparelho renal, levando uma insuficiência renal aguda, trazendo até possibilidade de morte e complicação na sua vida. Então, esse tipo de aranha a gente tem que tomar muito cuidado, volto a falar, sempre limpeza da casa, ela vai estar ali atrás de alguns insetos, não é frequente estar dentro da sua casa, mas ela vai entrar atrás de algum insetinho ou pela oportunidade que vai aparecer. E os calçados, roupas, né, principalmente quando a gente vai muitas vezes, eu vou numa pousada que fica no meio do mato, vou num hotel fazenda, então é sempre importante ter o hábito ali, principalmente nesse momento que você saiu de uma certa segurança da sua casa, do seu apartamento, que você tenha essa vivência, essa malícia de sempre estar muito esperto, chacoalhar a toalha, dar uma olhada. E os calçados são sempre importantes, meia, então evitar deixar mala aberta, meias jogadas, roupas jogadas, porque elas muitas vezes vão estar ali dentro, vão estar escondidinhas ali, e a hora que você for colocar aquilo, ou mesmo juntar para levar para sua casa, você vai levar esse aracnídeo junto e podendo, em algum momento, gerar algum tipo de desconforto com uma picada dela. Outra aranha famosa também é a armadeira, que é uma aranha que, quando ela se sente acuada, ela se arma inteira, levanta os braços e dizendo, eu vou atacar. É uma aranha também que tem uma picada dolorosa, uma picada doída, mas dificilmente ela causa esse estrago todo igual a aranha marrom causou. Então, normalmente ela vai te dar uma picadinha, não é interessante, né, tomar essa picada, mas também, na dúvida, sempre vale a pena socorrer, levar a pessoa, principalmente no caso de criança, identificando que foi uma aranha, identificando que foi uma armadeira, se possível, levar o bichinho junto, né, vivo ou morto, dentro de um frasco, e levar ao posto de saúde ou hospital para que seja identificado e se há necessidade ou não de tomar algum soro específico para o veneno desse tipo de picada. Lembro também que ela vai ter o mesmo comportamento, ela pode estar alojada em casa, muitas vezes ela não fica muito escondida, não gosta muito de movimento, mas ela pode muitas vezes estar transitando ali pela sala da sua casa ou escondida no sofá. Então, sempre tomar muito cuidado com ela também, principalmente para as áreas que são mais verdes, áreas que são mais descampadas, não tão presentes em apartamento. Outra que aparece muito aí, é muito frequente e muitas vezes coloca mais medo pelos tamanhos, cores, tamanho do bumbum dela, são as aranhas de jardins. Essas eminentemente são o que a gente chama aranhas errantes, elas não têm o hábito de construir teias, né, grandes teias, ou ficar ali parada num canto da sua casa construindo teia para poder pegar algum tipo de inseto. Elas normalmente estão nas gramas mesmo, então muitas vezes elas vão aparecer dentro da sua casa quando existe algum corte de grama, alguma jardinagem, seja na sua casa ou seja no seu vizinho, seja no prédio. Isso aí muitas vezes acaba espalhando ela porque ela tá ali, né, na rotina da grama dela, buscando os insetos, se alimentar desses insetos, e acaba que quando você está fazendo algum tipo de tratamento, ela vai correr para não ser morta, né? Então é esse momento que ela vai entrar em algum lugar que não deveria ser, e muitas vezes dentro da nossa casa. Os cuidados são os mesmos, lembrando o calçado, roupa jogada.
Ela não existe veneno, ela, apesar de ser aranhas mais assustadoras, assim, muitas vezes de tamanho e perna, mudam bastante o jeitão, o tipo dela, né? Mas normalmente não tem veneno maior, elas, né, têm a picadura, mas que normalmente não causa nenhum desconforto maior ou problema mais importante. Assim como as aranhas caranguejeiras. O nome assusta bastante. Quando a gente fala em aranha caranguejeira, a gente lembra daquela aranha grande, peluda e que, né, altamente mortal. Enfim, não é aranha altamente frequente em matos também, alguns tipos, né, pessoal que acampa, ou mesmo em casa mesmo, né, existem vários tipos dessa aranha caranguejeira, vários tamanhos, e normalmente as menorzinhas ou médias, né, são mais frequentes aí na rotina de quem tem casa, ou vive um pouco mais próximo aí de áreas que tem bastante mato. E também não causa, assim, não existe veneno que justifique alguma preocupação a mais. A picadura dela existe, a picada dela é um pouquinho mais doída do que essa aranha de jardim, pode deixar ali desconfortável durante uns dias. O importante é você identificar a pessoa que foi picada, identificar para que você veja que tipo de aranha que foi e se existe a necessidade de uma preocupação maior ou não. Então, a aranha caranguejeira é essa que a gente guarda mais peludinha. Obviamente, muitas vezes a gente desespera e acaba matando, mas é importante você ver e identificar essa aranha para não se preocupar ou ter que procurar um auxílio numa área de saúde, num pronto de saúde ou no hospital para tomar algum tipo de medida mais importante. Outro tipo de mordedura importante, bem famosa aí, principalmente entre as mulheres que adoram, são as cobras. As cobras, existem aí uma dificuldade que a gente tem de identificar qual tipo de cobra que é, e a gente sabe que as mais frequentes aí dentro do nosso país, numa certa gama aí, generalizando tudo, obviamente algumas regiões são mais comuns um tipo e outros, né? Mas a cascavel, a jararaca, a surucucu e a coral verdadeira normalmente são as mais associadas, né, num âmbito geral, a algum evento mais importante dentro do nosso país. É muito difícil aparecer em apartamento, em andares mais altos, mas em áreas comuns de prédios podem aparecer. São mais frequentes aí próximos de jardim, aparecendo em jardim, ou mesmo entrando na sua casa, caso você, né, more em lugares próximos aí de jardim, próximo de mais matos. E esses bichinhos estão ali normalmente atrás de água e atrás de alimento. Então, são associados também quando você tem muito entulho, muita sujeira, muitas vezes aquilo atrai rato. E o rato é um banquete para esse tipo de réptil, né? Esse rastejante. Então, eles vão atrás de alimentação, muitas vezes atrás de água, e vão acabar muitas vezes aparecendo no seu quintal, aparecendo lá dentro da sua área de diversão, seja na área comum do prédio ou não. Normalmente as picadas são mais frequentes em extremidades também, então normalmente pés e pernas, né, abaixo dos joelhos são frequentes, mãos e braços um pouco menos, mas também são frequentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, como já é de rotina. E no caso de uma picada, o que você não deve fazer, né? Basicamente, né, principalmente, né, quem hoje mais pesquisa e produz o soro antiofídico, que é o soro para neutralizar algum tipo de veneno dessas cobras mais venenosas que nós temos aqui, o Instituto Butantan, ele não indica muitas vezes o que se fazia aí há um tempo atrás, e hoje ainda é uma coisa muito frequente de se pensar. Quando você toma tomei uma picada na mão, você garroteia o membro, você passa um elástico, uma corda, apertando bastante isso. A cabeça era para que o sangue não circulasse de volta e esse veneno caísse na circulação. Ele vai cair de qualquer forma, e muitas vezes você vai dificultar a circulação para o membro picado, levando ali, muitas vezes essa toxina ela pode gerar algum grau de gangrena, de necrose da circulação e de tecidos, né, daquele pé ou daquela mão, e você fazendo esse tipo de garroteamento, você vai muitas vezes ajudar isso a acontecer e não vai evitar que esse veneno saia espalhado pelo corpo. Então ele recrimina esse tipo de situação que você não deve fazer. Outro tipo de situação que existe é que quando, né, se existia picada, você
fazia alguns cortes, né, algumas furadinhas em volta da picada, em torno de 20 furos ali, e você aspirava, você com a boca, né, de outra pessoa, você chupava aquele sangue com aquele veneno para que você conseguisse tirar um pouco mais de toxina ali presente em relação ao que estava injetado. Também é uma situação de desespero, não é aconselhável, principalmente porque se você tiver alguma ferida na boca, ou alguma cárie, alguma coisa ativa, você pode muito bem aspirar, você pode ingerir aquele veneno e estar tirando de uma pessoa que é dúvida, não temos certeza da quantidade que isso vai sair de lá, porque muitas vezes cai na circulação, entranha no subcutâneo e você não consegue aspirar aquilo, e muitas vezes você pode estar também se contaminando um pouquinho ali com o veneno desse animal. Então é uma situação que não deve ser feita. O cuidado local, lavar com água e sabão, se existir algum tipo de analgésico pode ser tomado. O importante é deitar e acalmar essa pessoa que foi mordida pela cobra e tentar levar o mais rápido possível para um posto de saúde ou um hospital, se possível, com a cobra junto, para que se identifique ou uma foto dela, ou mostrando ou levando realmente a cobra, para se identificar a necessidade do tipo de cobra e o soro que seja aplicado na pessoa. Outro tipo de picada que muitas vezes incomoda, preocupa, e existe uma certa frequência aí de domínio desse tipo de inseto, né? Seja em casa, seja em prédio, seja no seu local de trabalho, são abelhas, vespas, marimbondos. Então é um tipo de inseto que muitas vezes ele não quer nada com você, mas que preocupa. Por quê? Dificilmente você tem um problema maior com a picada dele, além do incômodo. Para você ter ideia, uma pessoa adulta, ela consegue tomar, sem problemas maiores, ela consegue tomar 20 picadas por quilo de peso. Então, para cada quilo, ele consegue ter 20 picadas sem que aquilo traga um problema maior para ele. Então, se você pegar uma pessoa de 60 quilos, ela vai tomar mais de 1000 picadas sem o menor problema, para que aquilo gere uma situação de risco para ela. Qual é o contexto? Que algumas pessoas desenvolvem uma alergia imediata da picada da abelha. É um número pequeno de pessoas, não tem como a gente saber isso, mas muitas vezes isso que leva a um comprometimento maior no caso de picada de abelha, de vespa, de marimbondo, principalmente de abelhas. Então, quando você toma uma picada e você já tem a tendência, né, ou começa a desenvolver alergia, ela é praticamente imediata. Além da dor local, muitas vezes aquele veneno que está ali, que está sendo jogado, por mais que seja 1 ou 2 picadas, muitas vezes para esse tipo de pessoa é o suficiente, aquilo pode gerar já uma situação sistêmica, entre coceira no corpo, entre taquicardia, entre fechamento de glote, isto existe um inchaço das vias aéreas superiores, né, das entradas das vias aéreas superiores, e aquele inchaço dificulta com que você inspire e expire o ar, levando muitas vezes a algum tipo de complicação, alguma necessidade de socorro maior. Então é muito importante que na picada da abelha, por mais que seja, não seja tão implacado isso aí, mas você tomou picada, você tem ali em torno de 1 a 2 minutos, ou mesmo 5 minutos, é interessante que você retire aquele ferrão, porque muitas vezes fica ali injetando um pouquinho ainda do veneno dela, né, toda a substância que ela joga em você, e a retirada desses ferrões é interessante tanto para a situação local, quanto muitas vezes para amenizar a situação sistêmica. Você tira com pinça, ou mesmo até um cartãozinho de crédito, muitas vezes você consegue passar uma coisa mais dura e aquele soltando, porque muitas vezes a abelha ela já foi embora há mais tempo e ali só está o ferrãozinho mesmo. Então é importante, são situações que quando identificadas com uma gravidade maior, com essa alteração sistêmica, a pessoa começa a inchar os olhos, inchar os lábios, esquece aonde foi picado, né? Começa a ter uma dificuldade respiratória, relatando um cansaço ou mesmo um barulho mais importante, né? Você escutando o ar passar pela via aérea da pessoa, ele tendo dificuldade, isso é uma emergência médica. E você deve imediatamente levar essa pessoa para o hospital para que seja tratada, para que se evite complicações que podem levar até a morte, parada respiratória e parada cardíaca. Não existe veneno, não existe soro que
que vai fazer com que lute, né, que neutralize o veneno da abelha, você vai precisar dar esse suporte todo, algumas medicações baseadas basicamente em antialérgicos potentes que vão ser administrados nessa pessoa para evitar que ela tenha complicações maiores e muitas vezes podendo até acarretar morte. Eu já tive esse tipo de paciente, eu trabalhei bastante tempo na minha vida em hospital, em unidade de terapia intensiva e já tive pessoas que, né, andando a cavalo, na roça, tudo, foi atacado por enxame de abelhas, não sei quantas mil picadas, e no final morreu de complicações das picadas. Então é muito importante identificar isso aí e qualquer dúvida, principalmente nessas situações que a gente colocou, você levar essa pessoa ao hospital. Por último, talvez seja o mais frequente aí, dependendo de onde seja, são as nossas amiguinhas formigas. Essas são umas verdadeiras pragas, né, que dão aí em apartamento, dão em casa, dão em tudo quanto é lugar que você vai. Elas vão sempre estar presentes. Existe uma gama alta de formigas, entre colorações, tamanhos e tudo, e talvez as que mais incomodam aí são as pequenininhas ou as medianas, que vão acabar dando uma picadinha muito chata. Normalmente ela não tem veneno, né? A mordedura dela mesmo, com a saliva dela, que deixa a nossa pele irritada, ela não chega a injetar veneno, nada disso, da nossa circulação, mas a picada dela é bem irritante e muitas vezes dolorida. Na minha casa eu tenho uma formiguinha que ela parece menor que a doceira, ela é muito pequenininha e ela adora ficar andando em volta do bordo da piscina. Então muitas vezes eu sento ali e não sinto a picada dela, depois aquilo começa a me incomodar, que fica a semana inteira aquele calombinho, aquela situação enchendo a paciência lá e difícil o controle da dor. Então ela mais dá isso, né? Principalmente vai trazer mais problema no caso de criança, que muitas vezes está brincando né? Ali com o carrinho, brincando no jardim, alguma coisa qualquer, e essas formigas vão lá e dão uma picadinha nelas. Normalmente não traz problema maior, como eu já disse. Os sintomáticos resolvem, muitas vezes com antialérgico local, seja na forma de creme, muitas vezes melhora um pouquinho ali com um pouquinho de gelo local para dar uma anestesiada na pele, para isso aí tentar recuperar. A complicação é muito baixa, mesmo que seja mais de uma picada, 2, 10, é mais basicamente local mesmo que vai te trazer algum tipo de desconforto. Mas isso aí tem uma boa evolução e dentro desses todos os animais que a gente falou, talvez seja o mais frequente, mas também é o que tem menos problema em relação ao que vai trazer de complicação para a gente. Saúde Mix está terminando. Falamos de mordeduras de alguns bichos. Espero que você tenha aproveitado, curtido, compartilhe. Mande aí para as pessoas, é um tema bacana e que muitas vezes a gente não fala tudo junto assim. Vanessa, agora você, manda aí para a gente nossa agenda cultural. Até a próxima a todos, muito obrigado. Dr. Vanderbilt, mais uma vez, muito obrigada por essas dicas valiosíssimas. Bom, pessoal, embora seja um pouquinho difícil, em situações como essa, é muito importante manter a calma e procurar com urgência o médico mais próximo. E fica a dica para a administração pública para estar sempre de olho nesses terrenos que nós encontramos por aí, com um mato alto, com poças d'água. Isso atrai muito desses animais, gerando um grande risco para a população local. Bem, agora nós vamos falar sobre a nossa agenda cultural. No dia 29 de março, às 20 horas, no Centro Ambiental Eduardo Bonetti, em São José dos Campos, acontecerá o concerto Piano Brasileiro com o pianista de jazz nova-iorquino Evan Megaro. Após o concerto, haverá exposição de artes e também um coquetel de vinhos, queijos e canapés. Mais informações pelo telefone 12 98135 4037. No dia 31 de março, no Teatro Metrópole, em Taubaté, às 16 horas, uma tarde divertidíssima para a criançada com a família mais amada do fundo do mar. Baby Shark Live Musical. Ingressos a R$20. Mais informações pelo telefone 12 3624 8695. Essa foi mais uma agenda cultural e antes da gente finalizar, uma mensagem para vocês. Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Essa mensagem foi dita por Tony Robbins. Eu não sei hoje qual é o seu sonho, qual é a sua meta, mas saiba que só depende de você.
Não permita que outras pessoas interfiram. Não se preocupe com a opinião alheia. Saiba que você é capaz de alcançar aquilo que você tanto deseja. Saúde Mix fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Grande beijo. Tchau, tchau. Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá.